Amém, amém, Pastor Saulo, muito obrigado, é isso mesmo. Amém. A gente quer ter essa capacidade de absorção, né? Capacidade Amém. espiritual de absorver a revelação de Deus, né? Amém. Não é simplesmente uma informação, não é uma capacidade de armazenar informação. Amém. É uma capacidade espiritual de acessar a revelação. Verdade. Esse é o nosso clamor aqui. Concordamos aí com o coração do Pastor Saulo. Amém. E vamos em frente, queridos. Então, né, finalizamos ali a carta do apóstolo Paulo para os Gálatas, né? Finalizamos ali uma carta que falava da liberdade, uma carta que combatia ali aqueles judaizantes, os cristãos judaizantes, os judeus que se converteram ao cristianismo e que queriam trazer alguma coisa lá da lei, né? E Paulo combateu isso com bastante veemência. E hoje nós vamos entrar num livro, queridos, é até redundância a gente falando, né? Mas eu acho que vale pela importância do momento. É um livro maravilhoso, queridos, é um livro maravilhoso que eu volto a estudar ele, né? E eu vou me maravilhando, e eu vou aprendendo tantas coisas novas, porque a palavra de Deus é assim, né? Ela se renova, ela vai se renovando, né? Por isso que é um livro, é um best-seller, né? De tantos anos já, e está sempre na moda, ele está sempre atual, apesar da linguagem, apesar do distanciamento cultural, ele está sempre atual porque é um livro espiritual, né? Então, a gente vai aprendendo, e hoje nós vamos entrar no livro de Colossenses. Livro de Colossenses, também escrito pelo apóstolo Paulo, um livro que não vai levar muito tempo para nós estudar ele tem 4 capítulos, apesar de alguns destes capítulos nós vamos ter que dividir em 2 ou até 3 módulos para poder dissecar bem aquilo que vai vir como princípio, que vai ser aplicado na nossa vida, né? A gente estuda teologia aplicada na nossa vida, aplicada no dia a dia, tem que fazer sentido, né? No nosso comportamento, né? Porque o evangelho ele é uma transformação na natureza, voltamos à natureza original e, por consequência dessa nova natureza, essa nova criatura, nós também vamos ganhando novos valores e uma nova conduta. E isso é maravilhoso demais. Esse livro, queridos, eu quero ver se eu consigo, eu acabei não combinando com a Alice, eu consigo botar minha tela aqui, Alice? Eu botei aqui algumas ilustrações aqui para a gente poder olhar alguma coisa, porque hoje a gente vai falar um pouco da cidade de Colossos, né? Vamos ver onde é que é essa cidade. Deixa eu ver se eu consigo aqui agora compartilhar minha tela aqui. Agora a gente entra naquela guerra, né? Estão olhando aí? Estão vendo aí? Ah, então já consegui rapidinho. Oh, glória! Obrigado, Jesus. Então, vocês veem aqui o meu mousezinho aqui mexendo também? Ah, então tá bom. Então a gente está aqui, né? Esse mapa aqui foi o mapa mais aproximado que eu peguei para aquilo que a gente vai poder enxergar e começar a vivenciar. Então essa cidade de Colossos está aqui nesse primeiro pontinho branco aqui, ó. Esse pontinho branco aqui. Não, nesse primeiro branco, depois em cima dele tá de Laodiceia, que também é uma cidade importante no que diz respeito a esse livro. Mas o primeiro pontinho branco aqui é Colossos. Então, fica nessa região aqui. Essa região aqui é chamada Frígia, região da Frígia, que é próxima, né, fronteira com a Galácia, que vem do livro dos Gálatas, que nós estudamos, né? Então, é essa região. Uma especificidade dessa região é o seguinte, aqui, nessa parte, nós estudamos também as 7 cartas das igrejas do Apocalipse, né? E elas estão aqui, ó, nessa região aqui, ó. Éfeso está aqui perto, também vai ser importante nesse nosso estudo.
essa cidade de Éfeso, essa carta, fica mais ou menos uns 170, 180 quilômetros de distância. E Laodiceia de Colossos fica a 15 a 20 quilômetros. É bem pertinho. Flores da Cunha. Bem pertinho. Então, essa região é uma região que foi visitada ali desde a primeira viagem de Paulo, né? Depois, na segunda e na terceira também, ela foi revisitada, né? Então, essa é essa realidade. Eu vou deixar aí esse mapa aí nesse primeiro momento para a gente falar algumas coisas, fazer algumas considerações importantes para que isso fique na nossa mente como uma plataforma desse tempo que a gente vai estudar, para a gente poder estar bem contextualizado. Então, essa cidade de Colossos é uma cidade que ela é uma cidade muito antiga. É uma cidade que ela teve muita importância há mais ou menos uns 200 a 250 anos antes desse primeiro século, quando ainda o mundo estava debaixo do Império Grego. Então, quando o Império Grego, que era o mundo helenista, né? Quando fala de helenismo, o helenista é o pensamento grego, né? É a filosofia grega. Então, essa cidade era muito importante nessa época, quando o Império Grego dominava o mundo antigo. A partir do momento que o Império Romano se sobrepôs ao Império Grego e, por consequência disso, essas cidades começaram a fazer parte do Império Romano, essa cidade começou a perder importância. Ela começou a perder paulatinamente, ela começou a perder a importância que ela tinha no Império Grego. Então, ela começou na época do Império Grego, ele chegou a ter mais ou menos 100 mil habitantes. É o que os estudiosos, que os historiadores relatam. E nesse momento, onde Paulo escreve essa carta, essa cidade tem mais ou menos uns 65, 70 mil habitantes. Então, perdeu ali o número de pessoas, porque antes essa cidade fazia parte de um movimento que tinha ali comercial na época do Império Grego. E depois, com o Império Romano, Roma começou a construir estradas. Uma das características do Império Romano foi a construção de estradas, a abertura de estradas, de rotas, né? Então, as rotas elas não eram mais agora somente marítimas. Ela passava a ter rotas terrestres também de mercantilismo e de comércio. Então, quando começaram havia uma rota muito importante que era chamada Rota Postal. E a Rota Postal, ela compreendia todas essas igrejas aqui do Apocalipse. Havia uma rota aqui, que se chegava aqui, se vinha de Roma para cá, e haviam rotas aqui, e era uma rota comercial muito importante. Só que essa rota, ela finalizava na fronteira, terminava em Laodiceia. Então, não chegava até Colossos. Por isso que a cidade começou a perder a importância econômica no Império Romano, por causa dessas rotas que não passavam, não chegavam até Colosso, finalizavam ali em Laodiceia. Então, Paulo, quando escreveu essa carta, é importante também tu poder relatar isso aí, registrar isso, foi no ano de 60 a 62, porque foi o tempo que ele ficou preso em Roma, na primeira prisão, que foi a prisão domiciliar, uma prisão um pouco mais leve, uma prisão que ele ficava numa residência ali, alugada, e foi nesse momento que ele escreveu essa carta. Não foi a segunda prisão dele, que foi em Roma, foi quando ele teve uma prisão muito mais difícil, que foi a última prisão dele. Dali, ele foi martirizado, ele foi condenado à morte, que foi onde ele escreveu a última carta para Timóteo. Então, nessa carta,
ele está em Roma, nessa prisão domiciliar, junto com os irmãos. Ali ele consegue ter visita de Timóteo, ter visita de Lucas. Então, alguns irmãos têm liberdade para visitá-lo em determinados momentos. E numa dessas visitas, ele recebe um homem, porque Paulo, uma outra característica, Paulo, até o momento que ele escreveu essa carta, ele não conhecia os irmãos que se reuniam nessa cidade. Ele não chegou a conhecer esses irmãos. Quem veio conversar com Paulo e trazer o relato desses irmãos, dessa comunidade que se reunia nessa cidade, era um homem chamado Epáfras. Então escreve aí também, registra esse nome, porque é importante. É um homem chamado Epáfras. E nós vamos ver isso depois, quando nós começarmos a discorrer os detalhamentos dessa carta. Epáfras, ele é chamado de conservo, de amado. Então, provavelmente, há duas linhas de entendimento, né, de qual foi a origem desse homem, Epáfras, como que ele recebeu o evangelho, para ele poder traduzir, transmitir o evangelho para aquela cidade. Uma das linhas de pensamento é que no Pentecostes, ali naquele ambiente de Pentecostes, que está ali em Atos 2, que Pedro está fazendo um discurso, e ali tem várias pessoas, vários prosélitos ali de várias cidades de toda essa região. Então, nesse momento aí, quando derramou o Espírito Santo, se converteram ali 3.000 pessoas, e alguns estudiosos referem que ele seria um homem que recebeu esse avivamento, esse derramamento, e trouxe o evangelho para a cidade dele. Mas a segunda corrente de pensamento, que é essa que eu caminho junto com ela, é que ele foi um homem que ele foi ganho aqui em Éfeso. Porque Paulo, ele ficou bastante tempo em Éfeso. Nós estudamos essa carta de Éfeso e nós vamos reavivar ela em alguns momentos, porque ela tem uma correlação muito profunda com essa carta de Colossenses. Então, a ideia é que Epáfras se converteu nesse ambiente aqui de 3 anos, mais ou menos, que Paulo ficou ali, e gerou muitos discípulos, e esses discípulos acabaram pregando em toda a Ásia. Isso está falando lá em Atos 19, 9 e 10. Tu pode anotar para ler depois. Que é quando Paulo está em Éfeso e é relatado que toda aquela região ali, essa região da Ásia Menor, que compreende também a Frígia, que esses homens foram pregar. E um desses homens possivelmente fosse Epáfras, que é o que eu creio. Pela linguagem usada, pela linha de literatura que ele escreve, Paulo ele tem uma maneira muito carinhosa de se referir àqueles que andavam muito perto dele. Então ele chama esse conservo, esse cooperador, esse amado. Então dá a entender que ele é um homem, um discípulo mesmo, chegado, e que expande o evangelho para aquele lugar, né? E ele vem agora visitar Paulo em Roma e traz as informações. E que bonito isso, né, irmãos? Que bonito isso. Paulo ali numa situação difícil, numa situação de prisão, de não ter liberdade, e ele agora recebe algumas visitas, e o que se fala nessas visitas é a respeito da igreja dos irmãos. Olha que lindo isso, irmãos. Olha que lindo isso, vê se não era para chegar ali e ficar reclamando, se queixando, murmurando, olha o que fizeram comigo, estou pregando aí. Não, eles iam ali, havia uma reunião de presbitério dentro da cadeia. Olha que coisa mais gloriosa isso. Eram homens que viviam por essa causa, queridos. Nós somos homens e mulheres, famílias que vivem por essa causa. Ele estava ali preso, mas a mente dele estava livre. Ele diz em uma das cartas, olha, eles podem me prender, mas a palavra de Deus jamais vai poder ficar presa. Então a mente desse homem é livre, então já conecta já na liberdade que foi falado lá no livro dos Gálatas. Então há uma liberdade para quem está em Cristo Jesus. Lembra? Cristo nos libertou para que nós sejamos verdadeiramente livres.
Então havia uma liberdade de mente, uma mentalidade livre, onde eles podiam estar em qualquer lugar, eles estavam ali orando, eles estavam ali pensando, eles estavam ali trocando informações daquelas famílias que vinham sendo acompanhadas e desenvolvidas ali por uma vida em comunhão. Então ele era um conselheiro, né? E aí ele manda, por conta desses relatos de Epáfras, ele manda uma carta, uma epístola, para ser lida pelos irmãos. Tanto pelos irmãos de Colosso, como os irmãos de Laodiceia. Por isso, a importância de Laodiceia. Porque Paulo recomenda. Paulo fala nessa carta, diz, olha, leva essa carta, leiam lá com os irmãos e também levem essa carta para ser lida em Laodiceia. Então, havia ali uma comunhão com aquelas duas igrejas, com aquelas duas cidades ali, com os irmãos que se reuniam naquele lugar. Então, esse era o pano de fundo desse momento que está sendo escrita essa carta. Agora, vamos também perceber e entender como que era a característica desse lugar, que estava em decadência, como nós já falamos anteriormente. A característica desse lugar era um lugar completamente voltado para o gnosticismo. Haviam ali alguns judeus também, mas havia várias correntes de pensamento. Várias correntes, porque havia ali uma influência muito grande do helenismo. E o que é o helenismo? É o pensamento grego. Então, é uma linha que ela é filosófica e mística. Esse é o gnosticismo, essa mistura daquilo que é místico, aquela mitologia toda, aqueles deuses, aquelas deusas todas, e também, junto com isso, uma especulação ali filosófica. Gente pensando e misturando, isso é o gnosticismo. E junto não só o gnosticismo, que é essa mistura, né, de misticismo, um pensamento meio esotérico, um pensamento parece que está mapeando o espiritual e caminhando também com uma linha de especulação filosófica, misturando essas duas coisas. E entrando dentro do cristianismo. Fora outras vertentes de pensamento também, que era um pensamento judeu misturado com filosófico. Havia um pensamento judeu ortodoxo, aquele firme na lei, né, que os judaizantes traziam, e mais outras linhas de pensamento que acabavam formando ali um ataque de sincretismo. O que é sincretismo? Isso é bom a gente saber também. Essas várias linhas entrando juntos de pensamento, de entendimento filosófico. E preste atenção que não eram linhas assim, que eram antagônicas ao cristianismo. Não, nós pensamos essas coisas e eles pensam. Não, isso entrava dentro da igreja. Isso entrava como ensino, isso misturava como um fermento. Então, isso a gente é muito aplicado na nossa vida hoje em dia. São muitas linhas, por isso que nós precisamos estudar a palavra, ler a palavra, meditar na palavra, refletir na palavra e compartilhar a palavra, para a gente não perder a essência do evangelho da sã doutrina. Porque hoje nós vivemos um tempo de muita informação, um tempo da informática, da tecnologia da informação. Então é muita informação, são muitos conceitos, são muitas ideias, são muitas influências conceituais e filosóficas. Hoje, que vem rapidamente. Hoje nós abrimos um computador, nós abrimos o smartphone, nós abrimos ali na rede social, nós abrimos e vem informação, vem conceitos, vem influência. É o tempo da influência digital. Então, nós vivemos hoje também essa gama de informações que querem misturar com a essência do cristianismo da sã doutrina. Isso é uma luta que nós precisamos travar. Amém, irmãos? Por isso que aqui é um ambiente de oração, para que a gente fique, para que a gente volte para aquela essência, o primeiro amor. Para que
que a gente fique naquele lugar, para que a gente entenda essa pregação. Por isso que a gente precisa andar em santidade, a gente precisa andar quebrantado, a gente precisa andar buscando mesmo a Deus de todo o nosso coração, porque essas coisas entram imperceptivelmente. Mas o Senhor, para aquele que nada fique oculto, ele retira essas coisas e ele purifica o nosso coração e a nossa mente. Então ele lutava contra essas ideias, esse sincretismo, essas ideias filosóficas chegando de tudo que é lado, e esse gnosticismo, que é essa ideia mística, meio esotérica, misturado ali um componente com uma intervenção ali de um entendimento, um pensamento, uma filosofia. Amém, queridos? Deu para a gente ver mais ou menos assim qual era o ambiente ali de embate. Então agora eu quero falar também uma característica desse lugar que era muito importante e que não é muito falado, e que depois a gente vai ver o porquê, que essa carta é chamada a Carta Magna da Cristologia. Tu pode até anotar isso também. Essa carta é chamada a Carta Magna da Cristologia. É como se fosse assim aquele compêndio que traz ali a essência da essência do resumo daquilo que é sintetizado, apontando para Cristo. Por isso que essa carta, ela fala da suficiência que há em Cristo Jesus. A plenitude. Samuel até tem meditado nessa palavra, ele estava conversando comigo essa semana, final de semana, agora no domingo, e ele tem meditado nessa palavra, e uma hora ele vai conversar conosco a respeito disso. Suficiência, plenitude, a completude está em Cristo Jesus. É isso que é muito colocado por Paulo nessa carta. E um dos motivos que ele se expressa assim com tanta força, apontando para Cristo como suficiente, por isso que é uma carta magna da Cristologia, é porque existe dentro desse cenário, dentro desse universo pagão e desse universo de filosofias e de ideias entrando, existe uma influência nesse lugar muito forte de uma deusa, uma entidade, uma deusa que veio trazida da mitologia grega. É uma deusa que é adorada, é uma deusa que ela é abraçada com muita força de crença pelo Império Romano. A deusa que mais é falada no Império Romano é a deusa Diana. Vocês lembram disso, né? A deusa Diana é a deusa que é mais falada, chamada Artemis também. Né? Lá em Éfeso tinha aquele templo que nós estudamos lá, que havia aquele comércio, né? Mas agora nós vamos pensar numa outra deusa que ela tem mais influência que essa deusa Diana, que é a deusa Cibele, com C, a deusa Cibele. E essa deusa, ela era uma deusa que ela era abraçada pelo Império Romano, a ponto de, em Roma, o maior templo de devoção para de adoração para essa deusa era em Roma. De tanta devoção que se tinha o Império Romano para aquela deusa ali. Essa deusa, ela era chamada a mãe de todas. É como se ela tivesse sido a origem, a primeira deusa, que a partir dela os outros deuses vieram. É a mãe de todas. A mãe de todas as deusas. De todos os deuses. Era ela. Então, ela tinha essa característica. E uma característica, eu peguei até, deixa eu ver se eu consigo aqui, botar aqui. Estão vendo aqui ela aqui? Estão conseguindo enxergar? Estão chegando? Tá. Obrigado, Milene. Então, essa deusa aqui, são duas características. Uma característica dela é que ela tinha na cabeça dela ali a coroa. Presta atenção que são muros que protegem uma cidade.
Dá para vocês perceber? São muros ali que protegem uma cidade. E eu consegui essa foto aqui, que ela dá uma boa figura aqui da porta aqui da cidade, ali a parte das torres da cidade, onde os vigias ficava na cabeça dela. Então, ela tinha duas fontes de entendimento, né? O primeiro é que ela é que protegia as cidades. Porque todas as cidades, nesse tempo de guerra, no mundo antigo, eram cidades muradas, né? Ou elas eram cidades muradas, com muros feitos, ou cidades que tinham proteções naturais de montes, de pedras, né? Como nós estudamos já algumas cidades que tinham essa característica de uma proteção natural. Elas eram construídas, né, e cresciam já dentro dessa proteção natural. E outras eram muradas, né? Como foi Jerusalém, por exemplo, como muitas outras eram, para dificultar ali o acesso do inimigo que estava continuamente buscando domínio, né, sobre aquela cidade. Então ela era a figura que ela tinha essa proteção. E o segundo aspecto também, na mentalidade dela, a mente dela era guardada ali para que não entrasse e não fosse descoberto o tamanho, o nível de sabedoria que ela tinha, essa deusa. Essa era o mito, essa deusa mitológica, a mãe de todos. Então, essa mulher que dominava, que tinha uma mentalidade protegida de domínio. E por isso que o Império Romano ele era muito devoto dela, porque ele denotava para ela o tempo de vitórias que eles tinham, o tempo de triunfo e o tempo de paz, de se sobrepor a todos, né? Não tinha o Império Romano, não tinha ninguém que pudesse ali oferecer ali algum tipo de resistência. Então eles denotavam que era porque essa deusa aí estava ali numa posição de proteção, né? Então, acho que essa questão é uma questão muito importante da gente poder entender por que Paulo ele vai entrar trazendo mesmo aquele que é o início e o fim, porque para esses pagãos, eles criam que ela era o início, porque ela é a mãe de todas. Então, Paulo traz Jesus como sendo Cristo e nele todas as coisas começando, subsistindo e nele havendo toda a plenitude. Amém, queridos? Uma outra característica que ela tem também, vocês podem achar, essa foto aqui me traiu, né? Mas vocês acham aí procurando, porque aqui vocês veem que está quebrado aqui, né? Essa imagem aqui, ela está quebrada. Mas nessa mão aqui dela, em outras fotos ela está segurando uma chave bem grande, que também está ligado à autoridade que ela tem sobre as cidades. E também disse que é a autoridade que ela tem também sobre essa mente privilegiada que ela tem. Então tem essa chave que ninguém pega da mão dela. Esse era o mito, né? Essa era a história. Isso era adorado, isso eram devotos, havia um sacerdote, todos os sacerdotes principais, eram eunucos, eram homens castrados, para que não houvesse perigo de alguém, algum homem, se sobrepor a alguma mulher numa força de violência, né, sexual. Então, eram sacerdotes que eram castrados, né? Eram eunucos, né? Então, essas são as informações assim que eu entendo que são mais relevantes para a gente poder conectar com aquilo que Paulo vai querer comunicar, como que Paulo vai querer destronar essa deusa e outros deuses, essa é a deusa principal do Império Romano, e como que ele vai entrar com a palavra da suficiência de Cristo. Amém? Vamos agora sair daqui. Vamos ver se eu consigo aqui. Aí, sai. Então, queridos, quando essa região ela é mapeada
e ela é tomada assim por esses espíritos, por essa maneira de pensar, porque tu vê que essa deusa aí, ela tinha essa proeminência e acabava difundindo ali um fermento que entrava nos pensamentos. Então é como se esses pensamentos eles acabassem vindo, o próprio Satanás mesmo acabasse influenciando as pessoas diretamente. E influenciando em que sentido? Comprometendo essa doutrina, fazendo com que Cristo, na vida de Jesus, não fosse suficiente. Sempre era esse o apelo, isso não é suficiente. Tem outras coisas que podem ser agregadas, tem outras coisas que a gente pode acrescentar, tem outras coisas que precisam ser feitas. No caso, lá em Gálatas, nós vimos muito o apelo à circuncisão dos gentios. Amém, queridos? Então, essas são uma das coisas que é muito importante a gente dar essa largada, sabendo de tudo isso, para que quando a gente se depare agora com a carta propriamente dita, a partir da semana que vem, a gente já esteja ali com isso aqui inculcado no nosso entendimento. Tá bom? Uma outra coisa que também é muito relevante e que a gente precisa também ter muito claro, que ela é uma carta que ela está completamente interligada com a epístola para os Efésios. A epístola para Éfeso está completamente... Algumas pessoas, alguns estudiosos dizem que se tu lê Romanos, Efésios e Colossenses, tu tem ali o compilado das Escrituras Sagradas, de tão importante que eles entendem essa relação teológica com essas três cartas, né? Como essas três cartas. Por quê? Porque a carta de Romanos, e nós vamos chegar nela, assim creio eu, é uma carta que fala muito da questão da fé, da justificação pela fé, da graça, né? A graça ali mesmo sendo suficiente. Foi uma carta ali que despertou ali o olhar dos protestantes. Martinho Lutero, quando ele leu essa carta de Paulo, no capítulo 7 de Romanos, ele despertou para ver o Espírito, a graça. Mas depois, num outro momento, a gente vê essa carta para os Efésios e para os Colossenses. E o que essas duas cartas têm de encaixe? Elas falam do componente da igreja como um corpo coletivo. Em Romanos, fala-se muito de um edifício, de uma fortificação coletiva. Agora, na carta de Efésios e de Colossenses, fala do corpo de Cristo. Agora, Efésios, e vocês vão lembrar, fala do corpo de Cristo, como nós somos o corpo. Por isso que é uma carta que falava muito de unidade. Lembram disso? Lembram que assim como Gálatas fala de liberdade, Efésios falava de unidade. Autoridade. Autoridade no andar junto. Lembra que nós falamos da autoridade do andar junto, autoridade no trato, a autoridade na família. Nós trabalhamos bastante autoridade nessa unidade do corpo. Então, trabalhava-se como o corpo de Cristo sendo a igreja. E agora, nessa carta, é como se fosse completado, porque aqui fala do cabeça. Por isso que ele é cristocêntrico, porque fala do cabeça, Cristo sendo cabeça, Cristo sendo aquele que é o pensamento, aquele que dele surgem todas as coisas, nele subsistem todas as coisas. Então é assim que elas se completam, o corpo e o cabeça. Efésios fala do corpo, Colossenses fala que ele é o cabeça. Então, nesse sentido, elas vão se completando. E para nós vai ser maravilhoso, porque a gente vai começar a enxergar essas coisas. Porque quando ele fala no cabeça, aí conecta com esse pensamento da deusa Cibele, que está guardando a mente, que está trabalhando na mente.
E isso é muito próprio e também já é aplicado na nossa vida, porque como é que vinham essas ideias, essas filosofias, esse sincretismo, esse gnosticismo na mente? Eram filosofias, eram pensamentos, eram culturas mentais que eram lançadas por essas entidades, por esses demônios. E isso é muito próprio hoje para nós também, irmãos. Na mente, o ataque na mente. A Bíblia fala de mentes cauterizadas. Mentes sugestionadas. A mente sendo atacada. A mente daqui a pouco é uma coisa e daqui a pouco é outra coisa. A mente é tomada. A mente é como se ela fosse saqueada. A mente. E é como se colocasse na nossa mente uma estrutura daquela. Esses demônios botam aquela fortaleza naquela mente. Uma fortaleza de entendimento. Um ataque, uma sugestão, uma influência que trabalha com as nossas cobiças, que trabalha com os nossos medos, que trabalha com o nosso orgulho, que trabalha com a nossa arrogância, que trabalha com os nossos desejos, que trabalha com sonhos próprios, e aquilo se instala na mente. E a gente fica obcecado, e aquilo fica guardado, aquilo não tem como tu entrar naquilo ali. Tu não entra naquilo ali, naquela mentalidade formada. São mentalidades formadas. Ideias formadas, teologias formadas, porque é como um fermento, não é coisas que se contrapõem antagonicamente, não, são fermentos que entram e levedam toda a massa. Todo o evangelho puro, toda a santidade, toda a doutrina saudável, ela é levedada. E ela perde o foco, ela perde a suficiência, ela perde. Aí precisa se fazer algumas coisas, aí já tem outras ideias, já tem outros planos, é muita metodologia, são muito coisas sistemáticas sendo colocadas. Então, isso é muito atual para a gente. Hoje a gente ouve muita coisa, a gente precisa cuidar, viu, irmãos? Cuidar o que a gente ouve, cuidar o que falam, as coisas que a gente está procurando estudar, as coisas que a gente está procurando. Cuidado, irmãos. Ora a Deus, guarda a tua mente. A paz que excede todo entendimento guardará os vossos corações e as vossas mentes. Nunca na história da humanidade a gente viu tanto diagnóstico mental como se tem hoje. Diagnósticos mentais, problemas de conceitos, depressão, estresse, bipolaridade, são tantos diagnósticos que há 20, 30 anos atrás não se tinha. E hoje se tem diagnóstico porque está ficando requintado esse ataque na mente. E aí eu quero que a gente trabalhe agora e que a gente já vá se encaminhando para a conclusão, né, dessa chegada em Colossos, viu? O meu desejo é que tu chegue comigo em Colossos, que tu chegue junto comigo. A impressão que eu estou é assim, estou chegando em Colossos, estou chegando aqui, estou vendo meus irmãos, quero ver o Epáfras como é que é, eu quero saber a relação dele com Paulo, eu quero saber os irmãos ali, quero ver aquela cidade como é que é, eu estou vendo aquela rodovia passando ali perto e não chega até Colossos. É preciso que a gente entre agora nesse universo para que a gente possa absorver, como o pastor Saulo orou, de uma forma mais aplicada na nossa vida, queridos. Então, agora eu quero abrir contigo um texto para a gente poder entender o porquê que Paulo entrou com veemência na suficiência de Cristo. Está lá no livro de 2 Coríntios. Isso eu quero que tu abra, anote e abra, né? 2 Coríntios, no capítulo 10, como é que Paulo escreve também para esse povo também grego, né? Esse povo, Corinto, uma cidade essencialmente grega, também com muitas influências helenistas, mas essa com essência, né? O território grego. Essa cidade de Colosso, a Ásia Menor, nesse tempo de Paulo, hoje é a Turquia. Hoje aquela região ali é uma região turca.
Então, no capítulo 10, diz assim, a partir do versículo 1, tá bom? Além disso, eu, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo. Eu que, na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas ausente ou ousado para convosco. Rogo-vos, pois, que, estando presente, não me veja obrigado a usar com confiança da ousadia, que espero ter com alguns que julgam como se andássemos segundo a carne. Agora, a partir do versículo 3 aqui, que eu quero que tu preste atenção. Porque andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição de quê? De fortalezas. Oh, Jesus, Espírito Santo de Deus. Destruindo os conselhos, os sofismas, né? Algumas versões falam destruindo os sofismas, essa guerra na mente, esse ataque na mente, esse querer se instalar na mente. Destruindo os conselhos, o sofismo e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Tem uma altivez que se levanta. É demoníaco, queridos. É espiritual, uma altivez que se levanta, uma arrogância, uma prepotência. Parece que a gente tem uma inteligência, parece que a gente é muito inteligente, parece que a gente consegue conectar as coisas racionalmente, intelectualmente. É um sofisma, é um engano, é uma suposta verdade, é uma aparente verdade. Se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo entendimento, a obediência a Cristo, e estando prontos para vingar toda desobediência quando for cumprida a vossa obediência. É uma rebeldia, é uma influência para a gente se rebelar, para a gente não se submeter, para a gente se voltar contra a suficiência de Cristo. Mas aí, queridos, a nossa esperança, a palavra nessa noite, para a gente entrar com ousadia na cidade de Colossos, junto com os nossos irmãos, nós temos as nossas Colossos, queridos. Junto com os nossos irmãos, com ousadia, diz que mesmo nós estando na carne, nós sendo pessoas, sendo homens, tendo fragilidades, tendo incapacidades, mesmo assim, a nossa milícia, a nossa luta, a nossa batalha, os nossos bons combates, eles não são segundo a carne. São armas poderosas em Deus, que destroem esses sofismas, que destroem aquelas fortalezas da cabeça daquela deusa, desses demônios. Essas armas espirituais, essas armas do amor, essas armas do diálogo, essas armas da estrutura emocional equilibrada, essas armas de saber passar dias bons e dias maus, essas armas de te fazer saber viver com muito e com pouco, são armas que destroem esses sofismas. Essas fortalezas criadas que nos deixam arrogantes, prepotentes, donos da verdade, e nos voltando a mente contra o conhecimento de Cristo, contra aquilo que Deus nos oferece para que nós conheçamos quem Ele é. Então essas armas, queridos, eu quero te dizer que elas já estão destruídas. A figura da batalha espiritual, e isso nós vimos lá em Éfeso 6, eu vou te lembrar agora, eu vou aqui mexer com a tua memória, lá em Éfeso 6, fala daquelas armas espirituais para resistir firme contra os ataques do inimigo. São armas de um soldado romano, um capacete, um elmo romano, um cinturão romano, um escudo romano. Toda aquela parafernália romana de um soldado romano. Aquilo ali é a figura da batalha espiritual. Mas é a batalha espiritual que não de alguém que vai entrar para saquear algum lugar, mas é alguém que a partir do momento que ele já está no lugar, com os pés dele, com o lugar que já foi conquistado, agora ele só vai resistindo.
Ele vai se submetendo a Deus, resistindo ao diabo, e esse inferno vai fugindo de nós. É uma posição de resistência. Nós voltamos. A palavra de Deus diz, lá num livro anterior a esse, de 2 Coríntios, que é a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, e eu te sugiro também que tu leia simultaneamente com isso que nós estamos estudando, porque nesse capítulo 2 do primeiro livro escrito por Paulo aos Coríntios, ele fala a respeito de um homem espiritual e de um homem carnal. O homem carnal, e tudo que ele faz é pela carne. É um homem que está com essa prisão na mente. Ele é um homem carnal. Ele é um homem que ele é facilmente sugestionado, facilmente influenciável. É um homem que só vive após os desejos dele. Agora fala ali de um homem espiritual que discerne tudo que é espiritual e compara tudo que é espiritual com o espiritual. E a Bíblia diz que ele mesmo ele não pode ser discernido. Ele mesmo, muitas vezes, ele não é ouvido. Por quê, queridos? Porque essa força na mente das pessoas faz com que elas se voltem contra aquilo que o Espírito traz, como revelação, como o pastor Saulo orou nessa noite. Nos dá a capacidade de absorver a revelação. Esse homem não pode absorver porque a mente dele está cheia de fortalezas ali que são impenetráveis. Só que agora a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. Então nós vamos agora aprender que a nossa mente ela é de Cristo. A nossa mente, a origem dela é lá, quando nós somos gerados lá nas mãos do nosso Pai, quando nós não tínhamos nem forma. Antes de ser colocado no ventre da tua mãe, tu foi gerado nas mãos dele e naquele momento teve a mente de Cristo. E ainda que venha no segundo momento o pecado e tenha feito tu te tornar egoísta e tu te tornar uma pessoa que olha para ti mesmo, isso fez uma fortaleza, só que agora veio as armas espirituais dessa guerra, dessa batalha e destruiu aquelas fortalezas e aquela mente de Cristo volta agora a buscar sabedoria, a absorver revelação, a relação com o Pai voltou através de Cristo. Por isso que ele é suficiente, porque ele nos devolveu aquilo que era nosso, a mente, a mentalidade, o espírito agora ligado com Deus. Conseguimos agora ouvir as orientações de Deus, ouvir a voz de Deus. Não estamos com isso protegidos agora, tanto é que nós passamos pelo dia mau. A chuva, ela desce para os justos e para os injustos. O sol, ele brilha para os bons e para os maus. Mas agora nós temos essa mente, essa mentalidade que consegue passar por esses lugares agora, resistindo, avançando como um exército triunfante que já conquistou essa terra, porque essa terra já foi conquistada por Cristo Jesus. Pode ler sim, pastor Saulo, por favor, o pastor quer ler a versão dele aí, por favor. Amém. Esse 2 Coríntios, capítulo 10, verso 1, na minha versão, diz assim, ó, pastor. Dize que eu sou humilde quando estou com vocês, mas duro quando estou longe, pois eu, Paulo, faço este apelo a vocês, em nome de Jesus, de Cristo, que foi carinhoso e bondoso. Quando eu for aí, não me obriguem a ser duro, pois eu tenho certeza de que posso agir com dureza contra os que afirmam que fizemos as coisas por motivos humanos. É claro que somos humanos, mas não lutamos por motivos humanos. Mas armas que usamos na nossa luta não são do mundo. São armas poderosas de Deus, capazes de destruir fortalezas e assim destruirmos ideias falsas. Ideias falsas. Olha só, sendo humanos, mas não andamos com pensamentos humanos.
que essas armas da mente, muito obrigado, pastor Saulo. Essas armas da mente, elas trazem ideias falsas, queridos. São ideias muito parecidas, é um fermento, mas são ideias falsas que às vezes nos convencem. Por isso que no último tempo, o grande mal do último tempo é a apostasia. Essa fé comprometida, essa fé com mistura. Nós vivemos hoje ainda esse sincretismo, esse gnosticismo. Ainda essa Cibele anda aí vagando pelos ares, mas já foi vencido. Isso já foi, e é isso que Paulo vai falar com muita veemência, e nós vamos nos alegrar com tudo que nós vamos aprender aqui nesse livro, porque ele vai falar desse Cristo suficiente, desse Cristo que a tua história, a minha história pode ser a mais trágica delas todas, e tu pode ter a idade que tu tiver, tu pode ser criança, tu pode ser um idoso. O Cristo, ele se deu, ele morreu pela tua vida, para que tu possa ter, num determinado momento, a partir da vontade dele, essas fortalezas. Eu achei muito interessante aquela figura daquela deusa. Aquela fortaleza, eu vi aquela fortaleza sendo destruída na nossa vida. Eu vi aquela fortaleza pela oração, pelas armas da intercessão, pelas armas da comunhão, pelas armas do jejum, pelas armas da leitura, do conhecimento da palavra. Eu vi aquelas fortalezas caindo, sendo destruídas, e a mente de Cristo ficando preservada. Por isso que nós não vamos ser mais confundidos nem enganados. Ideias falsas não vão entrar mais no nosso coração, não vão entrar mais no teu coração, no meu coração. E nós não vamos ter, porque quando essas ideias falsas, quando esse sofisma entra no nosso coração como um fermento, tu passa a ensinar essas coisas. Não é que tu só acredita nessas coisas, tu também passa a propagar essas coisas. E a oração nessa noite é que o Senhor nos livre disso, nos livre desse engano. Quero orar contigo nessa noite, eu quero te incentivar a orar, quero orar junto contigo nessa noite. Que a gente possa estar orando agora. Eu quero te convidar até a abrir o teu, ficar à vontade aí para abrir o teu microfone, para nós orar juntos mesmo. Eu vou te conduzir em oração aqui, mas eu queria ouvir o amém de vocês, queria que a gente se levantasse como um poderoso exército aqui mesmo, orando agora nesses minutos que ainda restam para a gente. A gente está clamando a Deus, vamos usar a oração, uma dessas armas que são poderosas de Deus. Aleluia. Aleluia, aleluia. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Obrigado pela esperança que há em Ti, Senhor. Obrigado por esse novo e vivo caminho que nós transitamos juntos por ele. Senhor, em nome de Jesus, Pai, muito obrigado, Senhor, porque a Tua palavra, ela entra, Senhor, em qualquer ambiente, em qualquer lugar, porque as portas do inferno, elas não prevalecem contra a igreja. Por isso nos dá, Senhor, essa sensação do coletivo, essa vontade de andar juntos, Senhor. Para usar essas armas para destruir esses sofismas, esses enganos, Pai. Esses pensamentos, essas filosofias que se voltam contra o Teu conhecimento, que não nos deixa conhecer o Pai, conhecer a Tua voz. Vai quebrando essas fortalezas nas mentes, Senhor, em nome de Jesus. Vai tirando, Senhor, cada pedra desses muros, Pai. Vai arrancando, vai tirando essas pessoas cativas. A nossa vida está cativa. Vai orando isso a Deus agora. Minha vida está cativa em algum lugar e arrebenta esses muros. Tira desse cativeiro e leva a minha mente cativa e a obediência cativa. Em nome de Jesus, Senhor. Livra-nos do engano, Pai. Livra-nos, Senhor. Abre o nosso entendimento. Para que a fé seja pura, para que a fé não seja imaculada, Pai. Que a fé seja límpida, transparente, a sã doutrina, Senhor. Em nome de Jesus. Nos dá ousadia, nos dá intrepidez, nos dá coragem, Pai, para enfrentar esses bons combates, Senhor. Combates intelectuais, Espírito Santo. Espírito Santo. Nós queremos evoluir, Senhor, crescer.
para nos tornarmos mesmo essas pessoas relevantes e que influenciam naquilo que é teu, Senhor, puro, simples, santo e poderoso. Oh, glória a Deus, Santo e aleluia. poderoso. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu creio, irmãos, que essas fortalezas aí, elas vão se quebrando na nossa mente. Viu? Quem sabe a gente tem alguma fortaleza ainda, que ela é imperceptível, mas nós vamos usar armas espirituais que vão quebrar, que vão tirar isso aí, vão nos dar plenitude. Nós vamos falar de plenitude de Cristo. Vai nos dar no final aqui desse estudo, a partir de hoje, as coisas estão acontecendo no mundo espiritual e vai nos dar plenitude no conhecimento de Deus a partir da revelação em Jesus Cristo. Amém, amém. Em nome de Jesus.